contar a vocês uma historinha de liberdade. Imaginem que debaixo dos escombros, entre as cinzas ali da Segunda Guerra Mundial, um judeu louco chamado Ben. Esse cara teve uma reflexão muito lúcida. Chefiava uma organização internacional de judeus. Vamos imaginar, para composição dessa historinha, esse cara então tem uma epifania, um momento de revelação. Esse cara nota com muita propriedade que a metrópole britânica está destroçada, não sobrou praticamente nada depois da Segunda Guerra Mundial dos britânicos. Eles não vão ter condição de sustentar-se enquanto metrópole na Palestina. Quando eles saírem lavando as mãos, uma carnificina vai acontecer, um segundo holocausto. Porque os árabes agora vão caçar prontamente os judeus que ocupam o território. Já vivem em conflito ambos constantemente. Já viviam em conflito ambos constantemente. O louco Ben notou com muita perspicácia isso. O que é que o louco Ben tinha, não é? Bom, ele tinha a organização entre os judeus e ele tinha recursos. Ele tinha dinheiro, ele tinha educação, ele tinha recursos. Recursos que logicamente poderiam ser convertidos em poder. Nesse caso, em armas. Então esse sujeito iniciou uma operação e reuniu tudo o que podia e o que não podia para comprar uma artilharia, uma infantaria, comprar uma aeronáutica, comprou os aviões que podia, os bombardeiros que podia, comprou dos Estados Unidos, surrupiou, traficou, mobilizou o que podia da Europa, reuniu o equipamento necessário e ainda se estruturaram para, no próprio território da então colônia britânica, fazer ali plantas de produção de armamento, munição, etc., subterrâneas, totalmente clandestinas. Ou seja, a epifania dele foi: bom, preciso me armar até os dentes. Não parece tão misterioso, né? Mas foi isso que o cara fez. É claro que os árabes eram muitos, os palestinos eram muitos, claro. Mas a força paramilitar judia já tinha ali os seus bons números. E concluída a Segunda Guerra Mundial, provavelmente os soldados judeus que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial, os soldados mais resilientes do tempo, não só sobreviveram à mesma guerra que outros soldados sobreviveram, mas sobreviveram porque judeus ao extermínio, ao holocausto em si. Bom, esses soldados estavam ali reunidos e quem podia pegar uma baladeira, um estilingue, participou quando os árabes, exatamente feito o louco Ben havia antecipado, observando os britânicos lavarem as mãos em 48, liderados, imagine-se assim, por Egito, fizeram o que a historinha conta, reunindo-se contra o então Estado, contra o florescente, né, o florescente agrupado daqueles judeus,
que depois de vencer, talvez também pelo percentual de palestinos que conflitavam, eles não enviaram todo mundo que podia segurar um estilingue, não naquela ocasião, sacrificando tudo e lutando ali sem nenhuma porta de saída, sem nenhuma escolha, era aquilo ou o final extermínio completo? Bom, naquele teatro final resolutivo, daquele teatro final sai o louco Ben como primeiro-ministro do que viria a ser, então, ainda votado como Estado de Israel. Mais uma vez, notem que a ideia não era pedir reparação aos árabes, certo? A estratégia de poder não era pedir reparação aos árabes. Primeiro eu vou pedir reparação aos colonos britânicos. Então, meu plano é como nós fomos colonizados, aos colonizadores britânicos, como nós fomos covardemente colonizados durante esse período, fomos escravos dos britânicos durante esse período, vamos pedir vagas na universidade, vamos pedir bolsas, cotas, etc. Não foi essa a estratégia de poder, certo? Não foi essa. Não foi essa. Não estou dizendo nada senão a verdade. Por mais incômodo que eventualmente resulte, não foi essa a estratégia de poder. Também não foi pedido nada aos árabes, certo? Não se pediu vagas na universidade, não se pediu guetos, não se pediu cotas. É porque existe uma coisa, gente, que não se pede. Liberdade é um negócio que você não pede. Isso tem que entender, tem que se entender, tem que se colocar, tem que se fazer educado na cabeça desse pessoal que ao mesmo tempo teima. Vocês acham que os judeus confiavam no Estado britânico? Vocês sabem, inclusive, quando eventualmente forem estudar, que um britânico, ex-piloto da RAF, da Royal Air Force, é um dos principais heróis dessa independência do que então viria a ser o Estado de Israel. Porque na Operação Balak, esse sujeito é renomadamente a peça central, o cérebro por trás da operação de tráfico que encaminhava equipamento militar de toda a Europa, hangar por hangar, ao teatro de guerra. Certo? Então, imagina o nível de suspeição que esse cara experimentava entre os próprios judeus, por ser um britânico, e ele não era judeu. Agora tu imaginas a desconfiança que os judeus tinham do Estado britânico. Ao mesmo tempo, vocês acham que eles podiam pedir cotas, pedir reparação, pedir alguma coisa para o Estado alemão? O Estado que executou o Holocausto? Não, porque não tinha Estado alemão. A Alemanha era tijolo na terra. Rendição incondicional, filho. Já era. Não havia a quem mendigar nada. Nada. Não havia a quem choramingar. Esses caras, note bem, esses caras, eles não tiveram meses de descanso. Os soldados que emendaram, saindo direto do teatro da Segunda Guerra para o teatro da Guerra de Independência, não tiveram meses, dias de descanso. A passagem direta de um conflito ao outro lhes era necessária. O que isso fundamentalmente tem a ensinar às minorias, às ditas minorias?
certo? Observem o que foi necessário aos judeus para a nossa historinha conseguirem aquilo que lhes era meta. E percebam ainda que eles não viveram felizes para sempre, mas sim que eles viveram em guerra para sempre. E vivem, inclusive. Este é o preço, meus filhos, da liberdade. A eterna vigilância, um incessante conflito. Esse é o custo de ser livre. É o preço de ser livre. Talvez, eu já levantei esse argumento anteriormente, seja uma bênção, né? Seja um bônus, o fato de que a necessidade, como excepcional professor que é, proveu uma impossibilidade, a impossibilidade da mendicância, porque não havia a quem pedir piedade. Notem ainda, muitos que acham que o Estado de Israel é simplesmente uma intervenção americana fundada, notem ainda, durante o período da Operação Balak, quando em falhas na operação, desertores revelando os planos, né, e meandros da operação, os norte-americanos fecharam hangares usados. Ou seja, bloquearam inclusive caminhos e acessos que eram, né, utilizados, isso publicamente ou não, mas bloquearam acessos que eram utilizados para o caminho, para o tráfego do armamento. Esses caras estavam na linha de frente, quer se queira escamotear por incômodo com esta verdade ou não o mérito que lhes é devido. Esses caras estavam na linha de frente. Reitero, muitos deles emendaram a Segunda Guerra para com esta guerra de independência, até esta guerra de independência. Organização, preparação bélica, armas custam dinheiro. Vamos reunir dinheiro. Vamos reunir dinheiro como? Vamos nos organizar para isso. Vamos organizar para isso. Vamos pedir o quê? Vamos pedir PN. Vamos pedir porra nenhuma. Porra nenhuma. Liberdade não é uma coisa que se pede e já é mais do que tempo a primavera da razão que deve aurorescer na cabeça de quem incessantemente vive esse paradoxo de ao mesmo tempo reconhecer, enquanto minoria, enquanto vítima, o quão algoz o Estado lhe é, mas incessantemente ajoelhar-se por piedade diante desse algoz. Se esses caras que falam de racismo sistêmico, patriarcado e tudo mais que o valha para descrever seus vilões, de fato os tivessem como vilões, por que eles não se comportariam ante eles como os judeus o fizeram? E viveriam em guerra para sempre. Mas